Telesaúde Acre. Eu sou Mônica Moraes, coordenadora geral. E hoje nós vamos ter mais uma web fala com a doutora Adriana Marinho, mastologista do SECOM, das diretrizes nacionais para câncer de mama. Vamos iniciar, então, a web de hoje. Bom dia a todos. Adriana Marinho, nós vamos conversar um pouco hoje sobre detecção precoce do câncer de mama. Então, o câncer de mama causa células anormais da mama que vão formar um tumor. É uma das principais causas de morte por câncer em mulheres no Brasil. Então, a incidência de câncer no Brasil, em mulheres, em 2016, mais ou menos 57 mil casos novos. E nós vamos falar sobre alguns fatores de risco. Quais são os fatores de risco para o câncer de mama? A história familiar, principalmente em parentes de primeiro grau, certo? Pai, mãe, irmã, são parentes de primeiro grau. A idade da paciente, a partir dos 40, 50 anos, já existe um risco maior para o câncer de mama. Menarca precoce, a menarca menor, que 10 anos, é um fator de risco. A nuliparidade, mulheres, hoje em dia, mulheres estão desejando uma gestação bem mais tardia, então ela se torna um fator de risco. Último parto tardio, era isso que estávamos comentando, um antecedente de tumor na mama ou de ovário, a menopausa tardia, maior que 55 anos, o sobrepeso, a obesidade, estão relacionados também com o fator de risco para câncer de mama, o consumo de álcool e o uso de hormonioterapia exógena, ou pílula anticoncepcional, ou reposição hormonal na menopausa. E outro fator, que seria a exposição à radiação, principalmente em mulheres que na infância ou até os 18 anos tiveram radiação por algum problema de saúde. O estilo de vida está muito relacionado também. Manter um peso adequado, uma dieta equilibrada com frutas, verduras, fibras, atividade física regular. Esses três, eles formam um pilar para a prevenção do câncer de mama. Já o fumo, a poluição, os pesticidas e o álcool são fatores que podemos mudar, certo? Para evitar um risco maior do câncer de mama. Vamos conversar agora sobre a mamografia. A mamografia é o melhor método de rastreamento que nós temos até o momento para detectar o câncer de mama numa fase bastante precoce, ou seja, quando ele ainda não é palpado. Eu trouxe aqui para vocês mais ou menos o tamanho médio de um nódulo. Quando ele é detectado na mamografia, meio centímetro. Então, aqui
temos quase 90% de chance de cura dessa tumoração, desse tumor, do câncer de mama. No centímetro, ele é detectado no exame clínico realizado pelo médico. 2 centímetros, detectado por uma mulher que fez a palpação mamária todos os meses. Pode ser detectado a partir dos 2 centímetros. Já a partir de 3,5 centímetros, pode ser detectado por uma mulher que não faz a palpação frequentemente das suas mamas. Então, é isso aqui que nós precisamos focar, né? Detectar o câncer de mama numa fase muito precoce. Para isso, a mamografia é o melhor exame para realizar essa detecção. Nós vamos falar sobre as diferenças entre o diagnóstico e o tratamento. O rastreamento. O diagnóstico precoce é a identificação mais precocemente possível do câncer de mama em indivíduos sintomáticos, ou seja, indivíduos que têm algum sintoma, dor, um nódulo já palpável, ou um derrame papilar, uma saída de secreção pelo mamilo. Já o rastreamento, ele identifica o câncer de mama em indivíduos assintomáticos, indivíduos que não apresentam nenhum tipo de sintoma. Essa seria uma das diferenças entre o diagnóstico precoce e o rastreamento. E nós damos muita atenção para o rastreamento. Pacientes, mulheres de 50 a 69 anos, assintomáticas, devem realizar sua mamografia bianual. E quais são as recomendações do nosso Ministério da Saúde? Certo? Enquanto a mamografia, essas mulheres, idade entre 50 e 59 anos, o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com a mamografia. Isso é o preconizado atualmente pelo nosso Ministério da Saúde. E como vamos fazer esse diagnóstico precoce? Primeiro, uma estratégia de conscientizar. Então, conscientizar o próprio corpo clínico das unidades de saúde, dos hospitais, dos locais de referência das mulheres, conhecimento das mulheres sobre o próprio corpo e dos sinais de alerta de câncer. Então, precisamos orientar essas mulheres sobre os sinais de alerta do câncer de mama, ou seja, nódulos, os fatores de risco estão relacionados também, orientar essas pacientes sobre os fatores de risco, principalmente sobre a história familiar em pacientes de primeiro grau, antecedentes de nódulos nas suas mamas. Também, como estratégia secundária, temos a identificação de sinais e sintomas de alerta na atenção primária. E isso deve gerar um encaminhamento urgente. Uma priorização desses encaminhamentos, principalmente quando temos identificação na palpação de nódulos ou alguns exames alterados, exames de imagem. E a confirmação diagnóstica dos casos suspeitos, em terceiro lugar, em um único serviço, no menor tempo possível. Então, essas 3 estratégias são as estratégias recomendadas pelo nosso Ministério da Saúde enquanto diagnóstico precoce do câncer de mama. Vou falar um pouquinho sobre o BIRALES. O que significa BIRALES? É um sistema internacional de interpretação de exames e confecção de laudos de imagem, especificamente da mama. Então, o BIRALES, ele é aplicado tanto para ultrassonografia, mamografia, como ressonância magnética, certo? Nós temos aqui algumas categorias. Categoria 0 significa que necessita de uma avaliação adicional. Por exemplo, a paciente chega com a mamografia categoria 0, então eu vou precisar, de repente,
solicitar uma ultrassonografia para complementar essa mamografia ou uma incidência diferente da mamografia, das incidências normais, para complementar. Categoria 1 seria negativa, ou seja, aquele exame está normal e precisa de um acompanhamento anual. Categoria 2 significa que o exame tem alguma lesão, porém essa lesão é benigna, também necessitando de acompanhamento anual. Já a categoria 3, nós temos uma lesão que é provavelmente benigna e que apresenta menos de 2% de risco para câncer de mama. Essa lesão precisa de um acompanhamento semestral. Já a categoria 4, nós temos uma suspeita de malignidade, com um risco aproximado de 3 a 95%, e recomenda-se a biópsia. Categoria 5 do BIRADS refere-se a uma lesão altamente suspeita de malignidade, com um risco maior que 95% e recomendado a biópsia, ou seja, necessária essa biópsia. Já a categoria 6 se refere a um exame que apresenta uma neoplasia já conhecida. Essa paciente já fez uma biópsia e ela está em acompanhamento, seja por quimioterapia ou radioterapia, e o oncologista ou mastologista solicitou o exame para fazer um acompanhamento dessa lesão, se está realmente regredindo ou não. Aqui eu trouxe algumas lesões que são relatadas tanto no BIRADS 3, 4 e 5, na mamografia e no ultrassom. Então, continuando, nós temos aqui algumas lesões na mamografia BIRADS 3. Seria a assimetria focal, uma massa circunscrita e algumas calcificações redondas. Não sei se dá para vocês observarem. Aqui nós temos essas calcificações. Já na ultrassonografia nós temos um nódulo sólido, certo? O eixo dele é paralelo à pele, é maior do que o eixo antero-posterior. E de textura homogênea, com uma parede regular. E não tem nenhuma atenuação posterior. Isso seria um nódulo categoria 3, a ultrassonografia. Em relação ao BIRADS 4, aqui eu trago para vocês um nódulo solitário aqui na mama, algumas microcalcificações grosseiras agrupadas, outras microcalcificações, e no ultrassom um nódulo irregular, um nódulo sólido. O eixo antero-posterior dele é maior do que o transversal e também apresenta uma sombra acústica. Isso seriam já sinais preocupantes, sinais de alerta, e essa lesão precisa ser biopsiada. Já no BIRADS 5, nós temos aqui a mamografia, um nódulo bem espiculado, denso, espiculado, característico desse tipo de lesão categoria 5. No ultrassom, ele apresenta-se dessa forma, uma forma irregular, certo? Não é totalmente homogêneo. E na ressonância também apresenta-se com maior realce. Aqui eu trouxe para vocês algumas microcalcificações grosseiras, pleomórficas, que se apresentam na mamografia. Nós temos aqui as várias formas de aparecimento das microcalcificações no exame de mamografia. E como deve ocorrer o fluxo de pacientes nas unidades de saúde. Então, na unidade básica de saúde, centro de saúde, ou numa unidade maior, nós temos
o atendimento primário dessa paciente com a solicitação de mamografia e aqui também nessa unidade é feito o exame clínico pelo médico e, se detectado alteração, realizar o encaminhamento para a unidade secundária. No Acre, onde fica a unidade secundária, seria no SECON, no Centro de Controle Oncológico do Acre, que é uma unidade de atendimento secundário. O que se vai realizar no SECON? Faremos o diagnóstico através dos exames de imagem, mamografia, ultrassonografia, as biópsias e, eventualmente, alguma cirurgia. Já na unidade de alta complexidade ou de atendimento terciário, nós vamos ter aqui em Rio Branco, no Acre, o UNACOM, o Hospital do Câncer. Lá vai ser realizado o tratamento dessa paciente, cirurgias, quimioterapia, radioterapia e a hormonioterapia, além de outras terapias que possam estar disponíveis na unidade. Então, esse seria o nosso fluxo de pacientes e eu vou comentar com vocês também aonde a paciente pode realizar a mamografia no estado do Acre, pelo Sistema Único de Saúde. Em Rio Branco, o SECOM conta com 2 mamógrafos. E aqui vocês têm o endereço e o telefone dessa unidade. Já em Cruzeiro do Sul, no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, nós temos um mamógrafo. Esse hospital ele localiza-se na Avenida Lauro Miller, 351, e nós temos o telefone aqui também. Então, é necessário que vocês conheçam os locais de atendimento dessa paciente para realizar a mamografia no estado do Acre. Então, aqui são os 2 polos em que é realizado o exame de mamografia. Agora, vamos falar um pouco sobre a anatomia da glândula mamária. Nós temos aqui uma mama com os seus ductos e lóbulos, tecido gorduroso, e aqui mostrando para vocês o lume do centro do ducto e as suas células ductais normais. Por que eu preciso mostrar a anatomia da glândula? Porque aqui eu já vou mostrar um carcinoma ductal in situ, ou seja, um carcinoma que ainda não invadiu os tecidos adjacentes da mama. Ele está localizado dentro do ducto e ele se apresenta dessa forma. Já o carcinoma ductal invasivo, nós temos aqui as células transpassando essa membrana basal, ou seja, invadindo os tecidos circunjacentes, certo? Corresponde a 80% de todos os cânceres de mama. O carcinoma lobular invasivo, ele já tem uma incidência menor, correspondendo a 15% dos tumores invasivos da mama. E ele pode ser localizado em vários locais da mama, multifocal. Então, aqui as células lobulares estão invadindo os tecidos adjacentes ao lóbulo. Atualmente, o câncer de mama ele é subdividido em subtipos moleculares. Então, realiza-se um exame chamado imunohistoquímico e nós vamos detectar esses 4 tipos de tumores de mama, luminal A, luminal B, HER2 enriquecido e o triplo negativo. Esse aqui é o exame de imunohistoquímico, onde se detectam as tumorações, os subtipos do câncer de mama, subtipo molecular. Nós temos aqui o nódulo que tem um HER2 negativo com receptor hormonal negativo, ele chama-se triplo negativo. Se ele tiver um HER2 negativo com receptores hormonais
negativos, luminal A. Desculpa, receptores hormonais positivos com HER2 negativo, luminal A. HER2 positivo com receptores positivos, hormonais positivos, luminal B. E já um HER2 positivo com receptores negativos, nós vamos ter o subtipo superexpresso HER2. Somente a título de esclarecimento. Já o tratamento do câncer, esse tratamento vai depender de algumas características do tumor, do comprometimento, ou seja, a extensão desta lesão, que a gente chama de estadiamento, o estado geral do paciente e a decisão do paciente e do médico. Então, são esses fatores que determinam o tratamento do câncer de mama. Eu trouxe para vocês aqui como que se faz o estadiamento. A gente vai avaliar a gravidade do câncer. Aqui, o estágio 0, nós temos o carcinoma in situ, ou seja, o carcinoma que ainda não invadiu tecidos adjacentes e não tem linfonodos palpáveis. Ele está restrito na mama. É o tipo de tumor que é encontrado na mamografia de rastreamento. E observem que a sobrevida desse paciente em 5 anos é mais ou menos 100%. Certo? É esse estágio que nós devemos procurar sempre encontrar. Então, orientar as pacientes para que elas procurem realizar seu exame de rastreamento mamográfico. Estadiamento 1 é um tumor menor que 2 centímetros e ainda não tem linfonodos palpáveis. Ele também está restrito à mama. A sobrevida dessa paciente é de 98% em 5 anos. Já estadiamento 2, essa paciente tem um tumor de tamanho entre 2 e 5 centímetros e a sobrevida cai para 93%. No estadiamento 3, uma tumoração maior que 5 centímetros, ela já tem linfonodos palpáveis e a sobrevida vai cair para 72% em 5 anos. Já o estadiamento 4 refere-se a metástases à distância. Geralmente, nesse estágio aqui, o câncer é incurável. E o objetivo do tratamento é oferecer uma melhor qualidade de vida para essa paciente. Ela só tem 22% de sobrevida em 5 anos. Vamos verificar aqui a visão geral do tratamento. Então, nós temos a neoadjuvância, que seria correspondente à diminuição da tumoração, do tamanho do tumor, e auxilia também na resposta à quimioterapia. Isso nos casos em que os tumores estão já maiores que 2 centímetros. A cirurgia remove o tumor primário da mama e também pode remover os linfonodos, que estão palpáveis. Na adjuvância, nós temos a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia. E aqui reduz o risco de recidiva, esse tipo de tratamento reduz o risco de recidiva e aumenta a sobrevida da paciente. Também pode ser curativa. Já no tratamento metastático, é apenas paliativo, para dar uma melhor qualidade de vida à paciente. Também uma visão geral do tratamento do câncer de mama, estágio 1, 2 e 3, nós podemos realizar a neoadjuvância, posteriormente a cirurgia e, por último, a adjuvância. Já no estágio 4, nós utilizamos vários medicamentos para o tratamento paliativo. Na cirurgia, nós temos o tratamento local com a cirurgia, que pode ser a mastectomia, simples ou total, remove apenas o tumor com o tecido glandular e o linfonodo sentinela. Já a mastectomia radical modificada seria a remoção do tumor
do tecido glandular e dos linfonodos axilares. Nós temos, no tratamento local ainda, a cirurgia conservadora da mama, chamada lumpectomia, onde retira-se o linfonodo sentinela ou linfonodos axilares, certo? Que possam estar comprometidos, e o nódulo com uma margem de segurança. A quadrantectomia vai retirar um segmento maior da mama, certo? E também pode ter a retirada dos linfonodos linfáticos proximais ou do linfonodo sentinela. E isso tudo para o estadiamento da tumoração. Ainda falando sobre a cirurgia, em relação à remoção dos linfonodos, nós temos dois tipos. O linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo que drena o câncer de mama, certo? Pode ser retirado e identificado. E a remoção padrão, que chama-se a retirada total dos linfonodos, ou grande parte deles, que seria a linfadenectomia axilar. E aqui, a quimioterapia faz parte do tratamento sistêmico, utiliza algumas drogas parenterais com o objetivo de impedir a multiplicação da célula tumoral. Pode ser curativa também. Então, essa quimioterapia ela vai reduzir o tamanho do tumor, permitindo a cirurgia em casos avançados. Eu não comentei aqui que a cirurgia hoje em dia, de mastectomia, ela pode ser acompanhada, não só a mastectomia, mas a cirurgia conservadora da mama, elas são acompanhadas de reconstrução mamária imediata. Pode ser tanto no dia em que é realizada a cirurgia ou posteriormente à cirurgia. Então, pode ser imediata ou posterior à retirada da tumoração e da mama. E a reconstrução já é feita no estado do Acre e é um direito da paciente. Eu agradeço aos telespectadores e fico à disposição para as perguntas.
que não conseguiram ver a correção. Bom dia, gente. Vocês conseguem ouvir? Vamos aproveitar esse momento em que nós estamos nessa comemoração do Outubro Rosa para esclarecer todas essas dúvidas que nós temos a respeito da solicitação de tomografia, a respeito desse rastreamento, como que eu faço para encaminhar essas mulheres para Rio Branco, esses municípios aqui da região do Baixo Acre. Vocês têm algumas dúvidas? Querem tirar agora? Aproveitem, a doutora Adriana está aqui para responder. Tem alguns casos que sempre vocês ligam perguntando. Fluxo de encaminhamento do SECOM para o NACOM. Então, acho importante esclarecer o fluxo de encaminhamento do SECOM para o NACOM. Somos do município de Rio Branco. O que exatamente você gostaria de saber sobre o fluxo de encaminhamento, Marcos? Sim, no SECOM é realizado o diagnóstico. Essa paciente ela entra com, suponhamos, ela tem um nódulo na mama, esse nódulo é suspeito, categoria 4 ou categoria 5, ela será submetida à biópsia, e o resultado da biópsia vindo positivo, com
Um câncer de mama, positivo para câncer de mama, no histopatológico, no exame histopatológico realizado pelo patologista, essa paciente já será encaminhada ao NACOM para o devido tratamento, Hospital do Câncer. E lá será acolhida e realizado o tratamento. Dúvida esclarecida, Marcos? O encaminhamento da unidade básica de saúde, ele passa pelo sistema de regulação. Então, é feito, essa paciente, ela vai realizar ela com a devida solicitação de encaminhamento ao SECOM, ele irá procurar o centro de saúde, e esse centro de saúde vai ficar a cargo de conseguir essa vaga para que ela seja encaminhada ao SECOM. Outra pergunta. A usuária com diagnóstico de câncer não precisa ser agendada para o especialista do Hospital do Câncer? Diagnóstico, ela já tem um diagnóstico. O exame histopatológico é o exame que vai confirmar o diagnóstico de câncer de mama, certo? Então, se ela já tiver esse exame em mãos, ela precisa ser agendada diretamente para o Hospital do Câncer. Hospital das Clínicas. Não, essa usuária ela já pode ser agendada diretamente para o Hospital do Câncer. No Hospital das Clínicas, ela também poderá estar sendo submetida ao diagnóstico, certo? Para a biópsia, e só então dará entrada na agenda do UNACOM. Não tem do centro, nas unidades não dá para encaminhar diretamente para o Hospital do Câncer. Ela vai precisar ou passar para o Hospital das Clínicas ou ser referenciada para o SECOM. O médico pode solicitar um encaminhamento diretamente para o NACOM, se ela já tiver o resultado histopatológico definindo que ela tem câncer de mama. Aqui no estado, como linha de cuidado para o câncer de mama, nós temos a atenção primária em todos os municípios, que solicita o rastreamento, acompanha as mulheres que têm alguma alteração, faz a parte de promoção e prevenção com relação aos sinais de alerta para câncer de mama. Todo esse trabalho é feito na atenção primária. Na média complexidade, que é o SECOM, ele faz a parte do diagnóstico. É o SECOM que é responsável por fazer todo esse esclarecimento diagnóstico do câncer do colo do útero e da mama. Isto significa que a paciente faz a mamografia, deu um resultado que necessita de melhor esclarecimento diagnóstico, ela vai ficar lá no SECOM. Se esse diagnóstico for confirmado como positivo para câncer, o SECOM encaminha para o NACOM direto. Tá? Então, as mulheres com câncer de mama confirmado e câncer do colo do útero, elas já são encaminhadas pelo SECOM direto para o NACOM. Então, essa é a linha de cuidado que nós temos que atender.
Esses são os pontos de atenção. Talvez a dúvida tenha ficado em relação ao Hospital das Clínicas, porque o Hospital das Clínicas tem ginecologia e, eventualmente, algumas pacientes chegam lá com um nódulo na mama. O Hospital das Clínicas, se não tiver o resultado em mãos de carcinoma de mama, ela volta ao SECUM para fazer o diagnóstico. Se ela já tiver esse resultado confirmando o câncer, no Hospital das Clínicas, eles podem caminhar para o NACOM. Alguma pergunta mais? Estou esperando a pergunta sobre o autoexame da mama. Eu não comentei justamente para aguardar a pergunta de vocês. O que vocês acham sobre o autoexame da mama? Quero ver se está todo mundo afiado. Ele é recomendado ou não? E vocês podem fazer uso das recomendações em relação ao autoexame. Perguntas?